Boa tarde a todas e todos. Após este feriado decretado, nesta semana, que termina hoje, que adiou o nosso encontro, começamos, enfim, a preparar a primeira parte dos diálogos da diversidade humana na saúde, que faz parte do nosso curso Diversidade Cultural e Saúde. E nas duas próximas segundas-feiras, haverá segmento deste painel com a apresentação destes tópicos no dia 12 de abril, Mulher de Cor, ou simplesmente Mulher, correlação entre a mortalidade materna na Paraíba com a raça. E no dia 19 de abril, discussões sobre saúde indígena, a partir das vivências com parteiras potiguara da Paraíba, intersecção entre raça e gênero. E escolhi apresentar este trabalho de revisão de escopo que resultou do nosso primeiro curso livre de diversidade na saúde no primeiro semestre suplementar durante esta pandemia, há cerca de um ano, quando nossas discussões acabaram levando à elaboração de revisões e de ensaios, incluindo este, que foi publicado em um e-book organizado em um congresso online, o Congresso Brasileiro de Ciências da Saúde, no ano passado. Também apresentei esta revisão no evento Diálogos Críticos em Medicina Reprodutiva, Passado, Presente e Futuro, do Departamento de Humanidades Médicas da Universidade Johns Hopkins, em fevereiro passado, uma conferência que brindou a diversidade como um pilar de uma cultura de inclusão em torno dos direitos reprodutivos das mulheres como direitos humanos. Fiquei impressionada com o profundo conhecimento das palestrantes. Eu destaco aqui este webinar, que foi no primeiro dia da conferência, e onde se discutiu a política e a praxis da igualdade de gênero, e também se abordaram questões de saúde reprodutiva e sobre o modelo de parto tecnocrático predominante atualmente. E como disse esta professora aqui, Karen Scott, entre aspas, não necessitamos de novos modelos, necessitamos inverter o modelo que impera hoje. Isso se referindo a esse modelo de parto predominante, que é o modelo tecnocrático, em detrimento do modelo holístico ou humanístico de parto. Então, neste evento, nesta conferência, eu percebi os principais desafios epistemológicos e também políticos que existem na luta contra a violência de gênero e todas as formas de violência, mas definindo aqui violência de gênero como qualquer tipo de agressão física, psicológica ou simbólica contra alguém em situação de vulnerabilidade devido ao gênero, que é uma construção social. Então, esse conjunto de atributos particulares da masculinidade e da feminilidade. Aqui é o site, né, do evento, dessa conferência, e nosso painel foi esse de raça, saúde pública e prática clínica na África do Sul, América Central e América do Sul. Como estudantes de uma profissão da saúde, vocês conhecem, estão cientes das questões complexas que moldam o campo da saúde
no Brasil? Vocês estão cientes? E eu acho que sim, porque esta parece ser uma das razões para vocês terem se inscrito neste curso livre. Então, as iniquidades em saúde entre grupos de indivíduos, ou seja, aquelas desigualdades de saúde que, além de sistemáticas e relevantes, são também evitáveis, são injustas e desnecessárias, nas palavras, né, da doutora Margaret Whitehead, que é professora de saúde pública na Inglaterra, e que estuda a extensão das desigualdades na saúde que existem entre ricos e pobres, e ela diz que, por serem produzidos socialmente, essas desigualdades são potencialmente evitáveis e consideradas inaceitáveis em uma sociedade civilizada. E as iniquidades em saúde são um dos traços mais marcantes da situação de saúde no Brasil. Aqui só para relembrar aquele modelo em arco-íris do referencial de desigualdades sociais em saúde, né, de Dahlgren e Whitehead. Então, discutir essa falta de equidade, mais que a própria desigualdade, ajuda a ampliar a nossa compreensão da gama de diferentes formas como o profissional da saúde pode atuar, porque as intervenções disponíveis e a sua eficácia potencial para a tarefa que o profissional da saúde tem em suas mãos, pode evitar a tendência que todos temos de nos concentrar em um só tipo de intervenção, negligenciando outras. Então, é preciso considerar a totalidade desse leque, né, de determinantes sociais, e que, como nós, de uma forma geral, somos a maioria, né, privilegiada, não estamos geralmente no chamado lugar de fala, porque, como disse o deputado americano Brian Sims, entre aspas, quando você está acostumado com o privilégio, a igualdade lhe parece opressão. Então, essa questão precisa ser salientada, né, quando vamos tocar nessa questão de equidade ou falta de equidade em saúde, e focando principalmente o Brasil. Ainda que vamos destacar aqui o que acontece na Paraíba, no tópico da assistência ao parto, assistência às parturientes no nosso estado. As questões que norteiam esta apresentação são as seguintes: como é realizada a assistência ao parto e ao puerpério nas maternidades da Paraíba? Como questões de gênero podem impactar nessa dimensão da saúde da mulher e de seus direitos humanos? Há problemas de interseccionalidade nos estudos sobre esse tópico? Hoje, um dos tópicos mais importantes nesse contexto gira em torno da necessidade de eliminar as desigualdades na qualidade e na disponibilidade de cuidados de saúde para minorias étnico-raciais, de gênero e de classe. Como estudamos no primeiro módulo do curso Diversidade Cultural e Saúde, competência cultural, né, que desenvolvemos aquele painel
que discutimos no nosso último encontro, diversidade cultural pensada, né, em termos mais culturalistas, mas também devemos pensar que a diversidade deve ser vista em outros termos também, o que significa que, ao invés de enquadrar na noção só de competência cultural, as questões de diversidade devem ser associadas a outros conceitos, como de gênero, raça, cor, sexualidade, classe e corpo. Então, a diferença não é apenas um problema a ser resolvido, porque envolve uma variedade de tópicos de identidade. E acaba constituindo um fórum, né, de práticas, de interpretações, também de enriquecimento e para construir uma ponte, né, de diálogos. Isso não significa, no entanto, que conflitos, violência e iniquidades devam ser ignorados, deixados de lado, e que fiquem invisibilizados ou que sejam naturalizados, como que acontece cotidianamente ou que nós observamos na prática da saúde. Então, saúde e direitos reprodutivos são uma das áreas mais explicitamente, digamos assim, feministas, né? Tanto nas políticas nacionais quanto internacionais, principalmente internacionais. E esses direitos reprodutivos estiveram na tônica, né, dessa conferência que eu mencionei, dos diálogos da Universidade Johns Hopkins. Então, é preciso que a gente se preocupe, enquanto profissionais de saúde, com a autonomia das mulheres, com sua liberdade, com sua capacidade de exercer a tomada de decisões sobre o que vai acontecer com elas, sobre seu futuro, e são essenciais para a sua saúde e para o seu bem-estar. E mesmo as sociedades que são descritas como pluralistas e democráticas ainda não foram erradicadas totalmente aquelas velhas ideias, não é? Especialmente as hierarquias baseadas na raça e no gênero. E como podemos esperar entender a desigualdade sem considerar raça, classe social e gênero em conjunto? Então, a não integração de mulheres negras e pertencentes a povos indígenas, por exemplo, não pode ser entendida sem referência a este fator fundamental da hierarquia que é central para as interações e para o entendimento dos poderes, né, do poder que controla indivíduos e grupos inteiros. E há no Brasil estudos já que mostram que raça e cor como um possível fator de aumento de vulnerabilidade, né, como já, não como um possível, mas como um fator já evidenciado de vulnerabilidade em relação à perda da saúde. E esses estudos analisam a morbidade, levando em consideração essas características, principalmente os que abordam a saúde reprodutiva. E nos Estados Unidos, a American Medical Association e a American Psychological Association declararam o racismo institucional como uma questão de saúde pública.
Agora, algumas palavras sobre interseccionalidade. Então, o termo interseccionalidade ganhou ênfase a partir do início da década de 1980, junto ao movimento do feminismo negro nos Estados Unidos, e trata principalmente da interdependência das relações de poder no contexto de raça, gênero, classe e deficiência. Portanto, interseccionalidade designa associações entre múltiplas formas de discriminação com base nessas identidades, e o estudo da interseccionalidade está relacionado a um campo transdisciplinar que problematiza a complexidade das identidades e das desigualdades sociais e suas implicações. E sendo assim, as pesquisas no campo da interseccionalidade têm buscado identificar e analisar os processos estruturais de desigualdade e subordinação. Mas a maioria das pesquisas tende a enfocar ou o gênero e orientação sexual em mulheres brancas, ou raça e etnia em homens heterossexuais, sem levar em consideração a intersecção. E na teoria da interseccionalidade, problematizam-se as questões de violência contra as mulheres a partir dos recortes de gênero, de sexualidade e de raça, enfocando a violência contra as mulheres negras, principalmente. Então, para citar algumas autoras importantes do tema da interseccionalidade, raça e gênero, temos Angela Davis, Bell Hooks, Kimberly Crenshaw, Patrícia Collins, e no Brasil, Jamila Ribeiro, Sueli Ribeiro, Carla Cotirene, que é nordestina, que é baiana, para citar apenas algumas. E está cada vez mais evidente que abordagens unidimensionais não são mais aceitáveis, só em relação à questão da raça ou só à questão do gênero. Em vez disso, devemos examinar todos os sistemas de opressão simultaneamente e como eles se integram e funcionam uns com os outros para moldar as experiências de vida e de saúde. Estudos realizados nos últimos anos evidenciam diferenças importantes entre as taxas de mortalidade materna de mulheres de cor branca, parda e negra. Supõe-se que essas diferenças sejam decorrentes da falta de acesso a serviços de saúde e ou da pior qualidade da assistência prestada às mulheres negras, que têm piores desfechos em relação à maternidade e à parturição. Há ainda poucos estudos que analisam como se dá o atendimento pré-natal e ao parto, considerando cor, raça das mulheres. Mas a reprodução é uma questão de intensa luta pelo acesso à saúde e justiça. E como uma questão, um local, aliás, de produção e reificação de narrativas chamadas de coloniais e neocoloniais sobre raça e sobre gênero. Então, conhecer a epidemiologia de nossa realidade é importante para enfocar problemas prioritários, mas é importante também considerar que é preciso estar ciente de que nem todas as mulheres da nossa região alcançam a saúde reprodutiva.
e que as práticas utilizadas no cuidado precisam ser baseadas nas melhores evidências disponíveis e não em práticas superadas, obsoletas e que ficaram arraigadas, né, no modelo tecnocrático do parto. A assistência precisa ser centrada na parturiente e, claro, em sua família. E o resultado da nossa atenção em saúde deve se basear não apenas na questão física, né, que é o modelo tecnocrático, mas também nos aspectos emocionais e psicossociais do parto, chamado de modelo holístico. Então, que a mulher esteja envolvida também em seu cuidado, ou seja, que ela possa fazer parte das tomadas de decisão. E nesse cenário, o modelo tecnocrático é hegemônico na assistência à parturiente, como parte do sistema de saúde brasileiro como um todo, que é predominantemente hospitalar. A mudança histórica do parto domiciliar normal, assistido por parteiras tradicionais, para o parto hospitalar medicalizado ocorreu no Brasil apenas na segunda metade do século XX, enquanto em outros países, nos países desenvolvidos, foi antes. Mas as raízes dessa transição também resultaram principalmente da ascensão do conhecimento e do poder da corporação médica e sua posição hegemônica na área da saúde. No entanto, vou me concentrar em questões atuais que fazem da história do parto e da saúde reprodutiva das mulheres paraibanas um problema que, apesar de não ser exclusivo de nosso estado e de nossa região, reflete também a realidade brasileira como um todo, além de agregar dificuldades próprias, nossas, peculiares ao nosso meio. Por exemplo, na Paraíba, mães viajam dezenas de quilômetros e ficam nos corredores dos hospitais das duas cidades economicamente mais ativas do estado, João Pessoa principalmente, e depois Campina Grande. Como mostra essa matéria publicada aqui no site do UOL em 2017. Com o título Mães percorrem dezenas de quilômetros e ficam no corredor para dar à luz. Esse ponto é a grande preocupação da área médico-sanitária do Estado. O fato de existirem apenas 12 estabelecimentos hospitalares públicos de atendimento ao parto, à parturiente, distribuídos em 10 dos, acredito que são 223, né? 10 dos 223 municípios, né, paraibanos, causou em 2018 o que se denominou superpopulação de parturientes no município de João Pessoa. O sistema de atenção hospitalar, que atende quase 60% das parturientes em todo o estado, ficou, digamos, superlotado. E essa superlotação esteve associada a um grande aumento da mortalidade materna, uma vez que 99% dos partos na Paraíba são hospitalares. E esse é o foco das preocupações oficiais do setor saúde, que não está concentrado em mudar a forma de atendimento de um modelo tecnocrático para um modelo humanizado, holístico. E como disse a professora Karen Scott, e eu já mencionei inicialmente aqui nessa apresentação, nós não precisamos de novos modelos, nós precisamos reverter o modelo que prevalece hoje.
E a partir da leitura de uma reportagem, Parto Humanizado, isso ainda na época da nossa disciplina de História da Medicina, a leitura dessa reportagem, Parto Humanizado se torna realidade nas maternidades da Paraíba, publicado em março de 2019, portanto, há 2 anos. E assinada por Lucilene Meireles. Nessa matéria, né, se conclui que o parto humanizado se tornou uma realidade nas maternidades da Paraíba somente em 2019. Será que se tornou realmente uma realidade? Um estudo publicado em 2011, aqui acabei não colocando a referência, mas é de Holanda e colegas, publicado em 2011, sobre a assistência obstétrica no estado da Paraíba, à luz das normas sanitárias, corrobora essa conclusão da jornalista, sendo esse estudo de Holanda um estudo acadêmico. Corrobora porque eles apontaram, esses autores, que em 2011 a maioria das maternidades não dispunha de materiais para o alívio não farmacológico da dor, não permitia acompanhantes e a estrutura física não garantia privacidade ou assistência adequada. Aqui também é um recorte de um programa que foi ao ar também nos últimos anos, falando sobre, foi no Profissão Repórter, né, que é um programa que tem bastante difusão, é bem conhecido, mostrando que as maternidades brasileiras vivem duas realidades opostas. De um lado, o crescimento do parto humanizado, e de outro, as denúncias de violência obstétrica e de negligência no atendimento. Então, o Brasil tem uma das mais altas proporções de cesarianas do mundo, 55%, e na rede particular chega a 83%. Então, esse é um vídeo muito interessante desse programa para fazer digamos, um apanhado geral, né, dessa questão da precária atenção às parturientes no Brasil. E assim, segundo os movimentos sociais pelos direitos das mulheres, principalmente o movimento feminista, esses direitos estão sendo desrespeitados na condição peculiar das mulheres como pacientes, né, na condição peculiar que as mulheres assumem como pacientes nos hospitais. E 97,8% dos partos no Brasil são hospitalares. E mesmo em regiões onde a proporção da população rural é ainda elevada, como na região norte. E na Paraíba, esse número chega a 99%, 99,4% aqui. Esses dados são dados que aqui foram dados do Ministério da Saúde, enviados pela Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba, entre 2015 e 2019. Então, 99,4% dos partos na Paraíba são hospitalares. E o fato de que há somente 12 maternidades, ou seja, estabelecimentos hospitalares públicos de atenção ao parto, em 10 das 223 cidades do estado, né, da Paraíba,
em que quase 60% das parturientes de todo o estado é atendida, é, são atendidas, né? São atendidas em João Pessoa e Campina Grande. Né? Isso mostra que o parto domiciliar não está sendo realizado no nosso estado. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina, que regulamenta a prática médica em nível nacional, e também a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, não recomendam o parto domiciliar, embora seja direito da mulher parir onde e como quiser, de uma forma geral, desde que não seja uma gravidez de alto risco. E com isso, em todo o território nacional, em um país assim grande como o Brasil, existem apenas 18 casas de parto em funcionamento. Embora o Brasil tenha conseguido reduzir um pouco a taxa de mortalidade materna, ainda registra, em termos de óbitos declarados, em média, 64 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. E não atingiu a meta proposta de redução da mortalidade materna para um máximo que era admissível de 35 mortes por 100 mil nascidos vivos. Então, o Brasil apresentou uma taxa de mortalidade materna de 64,4 óbitos por 100 mil nascidos vivos em 2016. Esses dados que estou aqui relatando são do Brasil. Aqui eu queria destacar os dados da Paraíba. No nosso estado da Paraíba, 2/3 da mortalidade materna ocorrem por causas obstétricas diretas, ou seja, por intervenções incorretas, o que evidencia a má qualidade da assistência médica oferecida no ciclo da gravidez e do parto. E aqui sim, analisando essa série histórica de óbitos maternos da Paraíba entre 2006 e 2016, encontramos taxas de mortalidade de 49 por 100 mil nascidos vivos em 2006, que subiram para 85, na verdade 88, né, 88,8 em 2016. Então, são taxas de mortalidade inaceitáveis e ocorrem a despeito até da expansão da rede de atenção à saúde na Paraíba, com melhoria na cobertura da atenção básica por meio da estratégia saúde da família, com cobertura de 97,8% da população paraibana, e há também implantação de políticas públicas voltadas para a maternidade e para a humanização do parto, mas as mulheres, as parturientes, acabam nos hospitais. Hoje o Brasil ocupa o segundo lugar, como já referi antes, em número de cesarianas, de cesáreas. E na Paraíba, no Brasil, é de 57% esse número percentual, e na Paraíba é de 58% em média. E a própria Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, afirma que a maioria dessas cesáreas é realizada sem fatores obstétricos que as motivem. Então, nesse estudo de revisão de escopo que realizamos com o objetivo de descrever a assistência ao parto em hospitais da Paraíba, constatamos que foram publicados 14 estudos empíricos, estudos de campo, né, ou estudos primários, né, e publicados como artigos originais,
entre 2000 e 2019, sobre assistência ao parto na Paraíba. E não havia publicações anteriores ao período de 2014. Né? Então, foram no período de 2012 e 2000 desculpem. O estudo foi feito com busca nas bases de dados de 2000 até 2019, portanto, 19 anos, até o final de 2019, né? Quase 20 anos. Mas só foram encontrados estudos entre 2012 e 2019. Antes não havia publicações. Isso sugere que este é um tópico de preocupação muito recente entre os pesquisadores paraibanos. E em metade dessas publicações foram relatados problemas conceituados como violência obstétrica, e em 5 dessas publicações foi observada a falta de cumprimento das políticas públicas de humanização, enquanto 2 relataram dados positivos sobre o programa de doulas. E 4 dos 14 estudos relataram fatores raciais como preditores de desigualdades, de iniquidades no atendimento às mulheres aqui na Paraíba. Aqui estão os resultados, né, a categorização, ou seja, a análise temática. Na verdade, a análise temática eu já referi há pouco, né? Na verdade, a caracterização dos artigos em grupos conforme os resultados observados. Na verdade, aqui é 2014, 2012 e 2019. Então, nesse primeiro estudo, o título de Assistência Humanizada às Parturientes, análise das práticas desenvolvidas em uma maternidade do sertão paraibano, teve o objetivo de verificar se as condutas instituídas às gestantes durante o processo parturitivo estavam de acordo com as diretrizes preconizadas na política nacional, na política de humanização, política nacional de humanização ao parto. E as conclusões desse estudo foi de que havia resistência para a implantação de práticas como massagem, estímulo à deambulação e direito ao acompanhante, uso completo dos prontuários e utilização do partograma. Realização de práticas prejudiciais, como o uso da posição de litotomia e da episiotomia, e uso inadequado de jejum e amniotomia de rotina. Nesse outro estudo de 2016, assistência ao pré-natal, parto e pós-parto no município de Campina Grande, com o objetivo de caracterizar a assistência ao pré-natal, parto e pós-parto, considerando variáveis sociodemográficas em Campina Grande. As conclusões foram de que os autores observaram lacunas na assistência ao parto, ausência de vinculação da gestante ao local do parto e do direito à presença do acompanhante durante o parto. Já no estudo de Silva e colegas de 2016, violência obstétrica sob o olhar das usuárias, com o objetivo de investigar o conhecimento das mulheres acerca da violência obstétrica, um estudo qualitativo, os autores concluíram que as mulheres sofrem com a falta de humanização durante o trabalho de parto. O ato de parir como experiência negativa e negação dos direitos sexuais e reprodutivos. Continuando aqui, é Silva, mas
outro Silva, não é o mesmo autor. Aqui foi uma dissertação de mestrado, não foi um artigo, com o título Análise da qualidade da assistência pré-natal na atenção primária à saúde no município de João Pessoa. O objetivo de avaliar a qualidade da assistência pré-natal em João Pessoa e verificar que variáveis estão associados com essa qualidade da assistência. E aí os autores concluíram que a baixa prevalência de adequação assistencial pré-natal, acesso e iniquidade reprodutivas e econômicas e elementos educativos na assistência determinam o pré-natal adequado, mostrando que o fator da educação das mulheres tem importância, né, na realização de um pré-natal adequado. Esse outro estudo, publicado em 2016, teve o objetivo de analisar a implantação de um programa de doula voluntária em uma maternidade de grande porte do Sistema Público de Saúde do Brasil, que foi em João Pessoa. E os autores concluíram que há associação entre o apoio da doula e a diminuição do número de cesáreas e satisfação das mulheres. Não foi encontrada correlação entre as doulas e o uso de analgésicos, uso de ocitocina e episiotomia. No estudo de Matos, Parto Humanizado e Gestão Pública, um estudo de caso do ISEA, no Instituto de Saúde Eupídio de Almeida, em Campina Grande, os objetivos do estudo foram verificar se os partos realizados no ISEA estão em conformidade com as políticas do parto humanizado do Ministério da Saúde. E o autor concluiu que há crescimento do programa e melhoria dos resultados alcançados, redução das intervenções cirúrgicas e as mulheres tiveram atendimento respeitando os critérios pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Então, este foi o único estudo que mostra resultados favoráveis, ou seja, resultados positivos em relação a uma prestação, né, de uma atenção, né, ao parto de forma humanizada. Ainda continuando, esse estudo aqui, que teve o objetivo de analisar a percepção das mulheres sobre o cuidado prestado por doulas durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto imediato em uma maternidade pública de João Pessoa, foi também um estudo qualitativo, teve a seguinte conclusão, de que as puérperas compreendem o trabalho da doula como adjuvante para a diminuição da dor e desconforto no parto. O vínculo com a doula contribuiu para tornar o parto um momento positivo e afetuoso. Nesse outro estudo, de 2019, com o objetivo de entender como parturientes significam as violências obstétricas que vivenciam, um estudo qualitativo, né, com apenas 3 parturientes, os autores concluíram que a objetificação do corpo da mulher, relações de poder e hierarquização entre a mulher e as profissionais de saúde, anulação do exercício de sua autonomia, né, da mulher, e violência como característica da prática médica. Então, esse foi um dos estudos, dos artigos, que evidenciou um resultado assim, mais negativo em relação a essa questão. Ramos avaliou a qualidade da assistência obstétrica em um hospital universitário da Paraíba, buscando compreender as contribuições e repercussões do ensino para o cuidado humanizado. Também um estudo qualitativo, com 10 puérperas,
E as conclusões foram de que a implantação da rede Seguen é insuficiente, há carência de leitos obstétricos, há desorganização dos fluxos e da regulação, dificuldades em assegurar o conhecimento e vinculação à maternidade de referência, barreiras de acesso e peregrinação das gestantes para conseguir um serviço para atendimento. Boas práticas estão parcialmente implantadas e a necessidade de melhorar os indicadores, né, tanto quanto as taxas de cesarianas, quanto de episiotomias, de verticalização do parto e a livre escolha de posição para o parto. E ainda aqui os últimos estudos que mostram esses resultados. Que a maior parte das entrevistadas nesse estudo qualitativo relatou que sofreu violência obstétrica no primeiro parto natural e possui somente um filho. A episiotomia e o toque vaginal foram os procedimentos obstétricos mais realizados e houve relatos de solidão, angústia e dor, falta de assistência da equipe e negligência. Esse realizado em 2019. Outro estudo, de 2017, mostrou que conhecimentos e sentimentos da mulher sobre a violência, também qualitativo, sobre violência obstétrica e a falta de humanização na prática obstétrica no trabalho de parto, assistência irresponsável e desrespeitosa por parte dos profissionais. E esse estudo concluiu também qualitativo, que as participantes qualificaram o atendimento como de ótima qualidade, mas não possuíam informações sobre a Política Nacional de Humanização do Parto Normal, expressando a ideia de que não podiam exigir mais da maternidade em relação ao atendimento. Ainda há mais 2 estudos. Esse estudo concluiu, esse é quantitativo, concluiu que a presença de acompanhantes foi garantida, porém foram observadas importantes diferenças em setores específicos da maternidade, com menor frequência de acompanhantes entre mulheres não brancas, com menor escolaridade e menor renda. E esse estudo de Montenegro e colaboradores, de 2019, mostrou que tem o objetivo de conhecer e analisar os episódios de violência obstétrica vivenciados por mulheres do município de Cuité, Paraíba, também qualitativo, observou um alto índice de procedimentos não baseados em evidências científicas e grande parte das participantes não se reconheceu como vítima, ainda que tivesse sido submetida a uma série de práticas tidas como violência obstétrica. Então, aqui, como se houvesse uma naturalização, uma banalização e uma falta mesmo de entendimento das mulheres em relação ao que é uma atenção adequada nas maternidades. Assim, as conclusões dessa revisão de escopo foram de que a assistência ao parto nas maternidades da Paraíba apresentam pouca adequação, pouco adequada aos princípios e às diretrizes estabelecidas, que o tema mais prevalente foi o da violência obstétrica e violação dos direitos das mulheres, com realização de práticas ou procedimentos prejudiciais, e que há necessidade de implementação de educação das mulheres quanto aos seus direitos obstétricos e direitos humanos. Segundo uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, denominada Mulher Brasileira e Gênero nos Espaços Público e Privado,
uma em cada 4 mulheres sofreu ou sofre algum tipo de violência obstétrica na hora do parto. E na luta por essa causa, o relatório Violência Obstétrica Parirás com Dor, elaborado pela Rede Parto do Princípio para o Senado Federal em 2012, afirma que apesar da atenção hospitalar ao parto ter grande participação da atenção hospitalar ao parto ser muito frequente no país, não há evidências de melhora na elevada taxa de mortalidade materna. Então, é necessário investigar os motivos e as circunstâncias que contribuem para a inadequação dos cuidados obstétricos no Brasil e que influenciam os elevados níveis de mortalidade materna. Isso foi em 2012. E de 2012 para cá, 2 projetos de lei ainda estão parados no Senado, após essa comissão parlamentar mista de inquérito da violência contra a mulher no Brasil. Hoje, no Brasil, ainda não se estabeleceram regulações para enfrentar diretamente o fenômeno da violência obstétrica. Ou seja, não existe uma lei federal que criminalize esse tipo de violência, apesar de que há essas iniciativas legislativas, né, mas que estão paradas há 8 anos, não foram levadas à frente. Há, sim, iniciativas legislativas nos estados, por exemplo, na Paraíba e outros estados da federação, e em alguns municípios também do país, e também outras iniciativas que não são leis, mas que são iniciativas importantes, como fóruns, né, com a participação do Ministério Público, que vou citar ainda aqui nesta apresentação. E a ausência de uma legislação federal contribui para o surgimento de novos casos, embora existam novas leis, né, que são recentes, promulgadas no estado da Paraíba entre 2015 e 2020, especificamente voltadas para a violência obstétrica em âmbito nacional, não há, né, nenhuma lei ainda. Embora esses projetos de lei, esses 2, estejam travados no parlamento. E são projetos que visam proteger as mulheres, né, com procedimentos que são submetidas a procedimentos hospitalares excessivos e desnecessários, muitas vezes nocivos, e não baseados em evidências científicas. Então, aqui, na esfera federal, há um despacho, né, um ditame do Ministério da Saúde que determinou a supressão do termo violência obstétrica no âmbito público da saúde e nos documentos de políticas públicas. Então, a atitude, isso foi em 2019, em junho, e essa atitude foi justificada pelo governo, pelo Ministério da Saúde, da seguinte forma, né, entre aspas, que os profissionais, embora o Ministério da Saúde reconheça o direito legítimo das mulheres, mas que os profissionais, eles não têm intenção de prejudicar as parturientes, que são suas pacientes. E, além disso, em 2018, um parecer do Conselho Federal de Medicina, o CFM, afirmou que, entre aspas,
este processo aqui, 22 de 2018, entre aspas. Os médicos entendem que a autonomia da mulher deve ter limites, principalmente quando há fatores que poderiam colocar a mãe e o filho em risco se optassem por um parto normal em outro local que não o hospital. Então, aspas fechadas, né, isso parece estar em descompasso com o que se espera de uma instituição que precisa estar alinhada com as necessidades sociais, as mudanças contemporâneas e da bioética, inclusive, e a autonomia das mulheres. Aqui estão todas essas iniciativas que são marcos legais na Paraíba, para citar, já que esta apresentação já está se estendendo demasiadamente, então vou apenas citar. Na Paraíba existem esses marcos legais ou então fóruns interinstitucionais. O Fórum Interinstitucional Permanente para a Prevenção e Combate à Violência Obstétrica, do qual fazem parte o Ministério Público, a Defensoria Pública e Secretarias de Saúde do Estado e do município. E agora leis, essa lei de 2015, do Pacto Social Estatal para a Humanização da Atenção ao Parto, e em todos os estabelecimentos de saúde do estado da Paraíba. Esta outra lei de 2015, com a implementação de medidas de informação para mulheres grávidas e parturientes. E esta lei de 2015 ainda, para que as doulas atuem como profissionais livremente escolhidas pelas gestantes e parturientes. E a última lei de 2019 sobre violência obstétrica, né? São todos marcos aqui do estado da Paraíba. Aqui é relacionada àquela lei, uma das leis, né, de 2015, em 2020, também o estado da Paraíba elaborou aqui essa cartilha de orientação e apoio para as mulheres sobre o acesso para acesso à informação sobre violência obstétrica e segmento de orientações para as mulheres grávidas ou em pós-parto. Então, se observa que, dessa forma, a reprodução ela passa a ser um campo de disputas entre setores que se colocam de forma antagônica, e isso gera uma dinâmica regional, né, de progresso e de retrocesso na agenda dos direitos reprodutivos, com avanços hoje sendo observados em vários estados do país, como na Paraíba, no reconhecimento desses direitos, mas há retrocessos em outras instâncias, né, e também no âmbito nacional. Assim, longe de ser linear, a dinâmica dessa agenda ela é descontínua e altamente variável. Não há um consenso ainda sobre violência obstétrica no Brasil. E também é preciso rediscutir a formação dos profissionais médicos, que, por sua vez, podem ter intenções positivas, como afirma o Ministério da Saúde, ou o próprio CFM, mas foram formados a partir de uma perspectiva de parto tecnocrática. E, sobretudo, é de grande importância o conhecimento das mulheres sobre os seus direitos e que elas saibam identificar ou como intervir caso ocorram práticas lesivas. Então, aqui nós temos, para finalizar essa apresentação e como um lembrete, que o dia 28 de maio foi escolhido como Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher, que foi definido no 4º Encontro Internacional Mulher e Saúde, que ocorreu em 1984 na Holanda, durante o Tribunal Internacional de Denúncia e Violação dos Direitos Reprodutivos. E nessa ocasião, a morte materna apareceu com toda a sua magnitude. Então, a partir dessa data,
o tema ganhou maior interesse e no 5º Encontro Internacional Mulher e Saúde, realizado em São José da Costa Rica, a Rede de Saúde das Mulheres Latino-Americana e do Caribe propôs ações políticas que visam ou que visassem prevenir mortes maternas evitáveis. E aqui coloco esta citação, né, de Toni Morrison, a escritora americana que morreu recentemente. A linguagem opressiva faz mais do que representar violência. É violência. Faz mais do que representar os limites do conhecimento. Limita o conhecimento. E aqui lembrando, para este livro aqui, né, essa obra de Toni Morrison, Amada, né, que também até já foi convertido em filme. E a Toni Morrison, ela ganhou o Nobel de Literatura, né, na década de 90 e outros prêmios também importantes. Então, assim, finalizo esta apresentação sobre esta revisão de escopo que propus.